Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de todos vocês nesse momento. Quero compartilhar uma palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, e o versículo 13, que diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Queridos, Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos quando ele já estava vindo das suas missões, pois Jesus foi um grande missionário e por onde ele passava ele deixava muitos exemplos e fazia muitas maravilhas através do nome do Pai, como ele sempre o glorificava. E agora ele faz aqui para os seus discípulos uma pergunta. Ele ora para os seus discípulos e diz: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus ele faz essa pergunta não porque ele estava com dúvida de quem ele era. Isso de fato não poderia acontecer, porque certamente estamos falando do Filho de Deus, que não só sabia quem era, como afirmava ser aquilo que falava, mas ele queria entender o que as pessoas elas pensariam, estavam pensando ao seu respeito. E quando ele faz essa pergunta, os discípulos responderam: olha, talvez lá em Betânia estão dizendo que você é João o Batista. Outros disseram: não, lá em Genezaré estão dizendo que você é Elias. Outros disseram: não, lá na Galiléia estão dizendo que você é Jeremias. E outro respondeu: não, lá em Carfanaum estão dizendo que você é só mais um dos profetas. E quando eles dão essa resposta para Jesus, Jesus agora olha para ele e diz: E vós, quem dizeis que eu sou? Eles acham isso de mim e eles estão de fora. Eles pensam dessa forma porque eles não andam comigo, eles não comem comigo, eles apenas acompanham o meu ministério, apenas me veem passar e ver as maravilhas que eu opero. Agora eu quero saber de vocês que andam comigo, que estão comigo a todo tempo, que comem comigo, que estão comigo fazendo o trabalho missionário. E vocês, quem dizem que eu sou? E naquele momento, os discípulos ficaram em silêncio e não puderam dar uma resposta clara sobre a pergunta de Jesus. E talvez alguém menos esperado, talvez alguém que eles nem esperaria que poderia responder, respondeu dizendo: Eu sei. E Jesus perguntou: Você, Pedro? E Pedro talvez disse: Eu sei, posso? Jesus deve ter respondido: Não só pode, como deve, já que os outros estão com dúvida ou não sabem. Fala então. E Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus se alegrou e viu que Pedro não falou aquilo da carne, mas o Pai que o havia revelado. O que Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos? Que nem todos aqueles que andam com ele verdadeiramente sabem quem Jesus é. Muitas das vezes tem pessoas que estão há tanto tempo dentro dos templos, pessoas que batem no peito e dizem: eu tenho muitos anos de igreja, eu sou crente desde berço. E quando você pergunta para ela quem é Jesus, ela não consegue responder, porque nem todos que andam com ele sabem de fato quem ele é. Tem pessoas que conhecem Jesus como aquele que faz milagres, aquele que abre a porta, aquele que cura, aquele que dá aquilo que ela está precisando. Mas se você verdadeiramente perguntar quem é Jesus, poucos são aqueles que saberão dar essa resposta clara de acordo com o que a palavra dele diz. Então Jesus aqui ele está ensinando aos seus discípulos, quando ele faz essa pergunta: quem dizeis que eu sou? Ele estava querendo saber se de fato eles sabiam quem Jesus era. Porque muitos conhecem Jesus apenas de ver, de o acompanhar, de escutar o que ele faz, as suas maravilhas, as suas pregações, mas poucos verdadeiramente sabem de fato quem é Jesus, quem ele é, o que ele fez. E essa foi uma pergunta que ele fez aos seus discípulos, e Pedro, pela sabedoria de Deus, pôde dar a ele essa resposta, dizendo que ele era o Filho de Deus e o Filho do Deus vivo.
E Jesus se alegrou com essa resposta de Pedro. Muitas das vezes, tem pessoas que estão andando com Jesus, mas mesmo assim não sabem quem Jesus é. Pessoas que passam a sua vida inteira falando, ou até mesmo comentando de Jesus, mas quando você pergunta para ela quem é, ela não sabe te responder, porque ela conhece Jesus só por cima, conhece Jesus só pelos feitos que ele faz. Isso é bem verdade que a Bíblia nos diz isso, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz verdadeiramente a vontade do Pai. E esse aqui é o nosso manual exemplar. E aqui você pode tirar muitas conclusões de quem é Jesus, quem ele foi, o que ele veio fazer, aonde nasceu e assim sucessivamente. O crente, o cristão, ele tem o manual da Bíblia, que aqui está a resposta para qualquer tipo de pergunta que for feito a ele a respeito de Jesus. Então, se você ainda não conhece, não sabe verdadeiramente quem é Jesus, é só você abrir essa Bíblia e aqui vai ter uma enxurrada de passagens, de livros, de profecias, mostrando verdadeiramente quem ele é. E isso aqui ainda é pouco para esclarecer quem é Jesus. Mas nós temos a Bíblia Sagrada, esta Bíblia aqui, essa Bíblia King James, ou qualquer outra Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela contém 66 livros. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Em todos esses livros, de Gênesis a Apocalipse, Jesus, ele representou alguém, ele foi alguém. E nesse pouco tempo, eu vou falar para vocês um pouco de quem é Jesus. Se alguém me perguntasse quem é Jesus, eu responderia para ele que em Gênesis, ele foi a semente da mulher. Em Êxodo, ele foi o Cordeiro Pascual. Em Levíticos, ele foi o sumo sacerdote. Em Números, ele foi a coluna de fogo e a nuvem de dia. Em Deuteronômio, ele foi o profeta no meio do povo. Em Josué, ele foi capitão dos exércitos do Senhor. Quem é Jesus? Em Juízes, ele é o nosso juiz e libertador. E em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Quem é Jesus? Em 1 Samuel, ele é o nosso profeta. Em 2 Samuel, ele é o nosso sacerdote. Em 1 Reis, ele é o rei sábio. Em 2 Reis, ele é o rei fiel. Em 1 Crônicas, ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, ele é a monarca que permanece. Em Esdras, ele é o grande escriba. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esté, ele é o nosso escape da morte. E em Jó, ele é o nosso redentor que vive. Quem é Jesus? Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é a nossa vida completa. E em Cantares de Salomão, ele é o amado das nossas almas. Quem é Jesus? Em Isaías, ele é o Messias prometido. Em Jeremias, ele é o renovo da justiça. Em Lamentações, ele é aquele que chora por nós. Em Ezequiel, ele é o renovo principal. E em Daniel, ele é o primeiro homem na fornalha. Quem é Jesus? Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o nosso batizador. Em Amós, ele é o divino lavrador. Em Obadias, ele é o nosso salvador. Quem é Jesus? Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o libertador divino. Em Naum, ele é juiz das nações. Em Abacuque, ele é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, ele é a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é a estrela que guia. E em Malaquias, ele é o sol da justiça. Quem é Jesus? Em Mateus, ele é rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. E em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Senhor ressurreto. Em Romanos, é aquele que nos faz mais do que vencedores. Em 1 Coríntios, ele é o Senhor das nossas vidas. Em 2 Coríntios, ele é o nosso conforto. Em Gálatas, ele é libertador do jugo da lei. Em Efésios, ele é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses, ele é o nosso modelo de humildade. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses, ele é aquele que vem
arrebatar a igreja. Em 2 Tessalonicenses, é aquele que vem para julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo é a nossa esperança. Em Tito, ele é o nosso exemplo. Em Filemão, ele é o Senhor e Mestre. Em Hebreus, ele é o intercessor junto ao Pai. Em Tiago, ele é o nosso modelo singular. Em 1 Pedro, ele é pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, ele é a nossa força. Quem é Jesus? Em 1 João, ele é o caminho. Em 2 João, ele é a verdade. E em 3 João, ele é a vida. E em Judas, ele é o nosso protetor. Quem é Jesus? E no Apocalipse, ele vem sentado no cavalo branco. E na sua cabeça tem uma coroa de ouro, com muitos diademas e um nome escrito que ninguém sabe a não ser ele mesmo. O seu cabelo é branco como a lã, os seus olhos como tochas de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Os seus pés serão como latão refinados numa fornalha. A sua face será como um sol que resplandece. A sua voz como a voz de trovão, ou voz como de muitas águas. E na altura do seu peito vai ter um cinturão de ouro, como está escrito em Hebreus. Ele será o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E no manto da sua coxa direita tem uma frase anunciando quem ele é: o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, se você não sabe quem é Jesus, esta é uma das passagens mais lindas que tem de nós sabermos quem ele é. De Gênesis a Apocalipse, Jesus ele foi um representante. Guarde essa palavra no seu coração, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam ouvir essa palavra e saber quem é Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus.